Valeu demais, gente. Olha essa próxima questão aqui, ela é massa pra caramba, velho. É uma espécie de cavalo marinho, né, que vive nos mares da Austrália, né? Aí a gente tem aquelas piadinhas típicas, né, que na Austrália só tem bicho diferente, bicho esquisito e tudo mais, né? Na verdade, ele não ocorre só na Austrália, não. Esse cavalo marinho, ele ocorre nos mares do Pacífico como um todo, né? Muitas vezes ele é chamado de dragão marinho. Outra curiosidade nerd aí pra vocês, vou entregar a idade do professor aí agora pra vocês. Se vocês lembram de Cavaleiro do Zodíaco, velho, tinha na saga de Poseidon, tinha um dos marines lá que ele chamava dragão marinho, e ele era baseado nesse cavalo marinho aí do Pacífico. O bicho é bonitão, gente, ele é todo cheio todo estilosão, assim, parece um carro alegórico, assim. Agora, isso. Dá uma pesquisada lá, Cavaleiro do Zodíaco, Dragão Marinho, que você vai entender o que eu tô falando. É isso mesmo. Mas volta pro papo sério aqui, Esses animais apresentam nadadeiras que se assemelham ao formato das algas marinhas. Essa adaptação é um exemplo de... Então, olha aí que massa, galera, ó. Tá afirmando pra mim que esse animal que mais parece um carro alegórico, vai por mim, pesquisa a imagem dele aí, se você tava olhando a imagem dele colorida, você tá vendo o que eu tô falando, né? Se assemelha, se parece, não é mesmo? Com algas marinhas. Eu, antes de ler o enunciado aqui, eu já vou dizer para vocês, né? Antes de ler as alternativas, eu vou dizer aqui para vocês. Isso é um exemplo de quê, gente? Isso é um exemplo de camuflagem. E qual é o conceito do termo camuflagem? É justamente eu fazer o quê? É justamente eu conseguir me esconder, imitar o ambiente ao meu redor. Isso é camuflagem, tá certo? Vocês com certeza já devem ter ouvido falar de um bichinho muito comum aqui na nossa fauna, que a gente até não sabe em alguma escala, né, se ele está em risco de extinção ou não está. Mas é um bichinho bem famosinho, você já deve ter ouvido falar do bicho-pau. Já deve ter ouvido falar do bicho-pau, não já? Um inseto compridão, assim, ó, que realmente ele parece um graveto. Uma das dificuldades que a gente tem para lidar com esse tipo de animal é porque, como a camuflagem dele é muito boa, a gente nunca sabe de verdade se ele está ou não está ameaçado de risco de extinção, porque a gente tem dificuldade até mesmo de encontrar ele para poder contar o número de indivíduos que eles estão presentes ou não. Mas isso é um exemplo de camuflagem. O que é a camuflagem, então, por definição? Camuflagem é quando eu tenho justamente uma aparência que imita o meu ambiente ao redor. Diferentemente da camuflagem, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma estratégia bem diferente que aparece aqui nas alternativas, é o que a gente chama de mimetismo. Presta atenção no significado da palavra mimetismo. Mimetismo, não sei você, mas a mim me lembra mímica. Mímica é o quê? É o ato de imitar. Mimetismo é isso. É imitar, mas não o ambiente. Enquanto que na camuflagem eu estou me preocupando em simular o ambiente, no mimetismo eu estou me preocupando em fazer o quê? Em imitar outro organismo. Imitar outro organismo, tá certo? Professor, mas peraí, a alga é um outro organismo. Não seria então um caso de mimetismo, não? Não, sabe por quê? Porque normalmente quando a gente vai discutir a ideia de mimetismo, a gente está discutindo imitar outro organismo de mesmo tipo, outro organismo, e aí na maioria das vezes, animal, tá certo? Então um detalhezinho aí que vale a pena a gente comentar, a gente prestar atenção. Temos vários tipos de mimetismos diferentes, tá certo? Nós temos o mimetismo que a gente vai chamar de mimetismo mulleriano, nós temos o mimetismo que a gente chama de batesiano, nós vamos ter um mimetismo paqueriano, esse é cabuloso e diferente, e o que a gente chama de automimetismo. 4 tipos diferentes, viu, galera? Com algumas pequenas variações entre eles, tá certo? E aí vamos entender um pouquinho a respeito de cada um. O que eu acho mais massa de todos é esse aqui, ó, é o de Packer. Por que esse aqui é muito massa? Esse aqui, no mimetismo paqueriano, o que eu vou tentar fazer é fingir que não sou. Então, eu vou pagar de santinho.
Esse tipo de mimetismo aqui, gente, ele é sensacional. Por quê? O organismo, ele busca imitar um organismo inofensivo. Esse tipo de mimetismo, ele é muito usado por predadores. Dá uma pesquisada aí na internet, depois você dá uma olhada, uma aranha que imita formiga. A fotinha dela é sensacional, gente. Você olha para a fotografia, se você corre o olho rapidão assim, ó, ela é igualzinho uma formiga. Ela busca, inclusive, simular o próprio cheiro que as formigas têm. Por quê? Porque ela preda a formiga. Então ela vai se aproximando do organismo para até lá e fazer o quê? Ir lá e predar. Isso é sensacional. Quer um negócio legal, velho? Nesses filmes, por exemplo, de ficção científica, melhor ainda. Sabe como é que a gente pode interpretar isso aqui? Among Us. Se você jogou Among Us, você vai entender o que eu estou querendo dizer, não é? O Among Us é meio que isso. Eu imito os meus semelhantes ali no joguinho, né? E aí, quando ele menos espera, eu vou lá e predo ele. Olha isso, velho. Pelo jeito caralho, velho. Onde é que você achava que ia estar no meio de um jogo que fez sucesso pra caramba, você ia encontrar esse tipo de coisa? Conta aí depois se você já jogou Among Us. Among Us é muito legal de jogar com grupos. Eu acho sensacional. Conta aí, tá? Já o mulleriano e o batesiano, esses são mimetismos mais comuns, a gente já escuta falar um pouco mais a respeito dele. No mimetismo mulleriano, o que acontece? Eu de fato, estou imitando outro organismo, deixa eu repetir as mesmas cores, né? Eu imito outros organismos e nessa imitação, essa minha imitação ela é muito bem feita. No mimetismo mulleriano, essa minha imitação ela é muito bem feita. Como assim ela é muito bem feita, professor? Eu vou, inclusive, imitar a estratégia de veneno que o outro organismo consegue produzir. Então, nesse tipo de mimetismo, eu não estou só imitando a aparência, eu estou imitando também a estratégia. Isso acontece, por exemplo, em borboletas. A gente nota que borboletas conseguem repetir esse sabor desagradável, né? Então, a borboleta monarca, a borboleta vice-rei, ela também consegue representar, as duas vão apresentar esse sabor desagradável. Enquanto que o mimetismo batesiano, né? O que está rolando nesse tipo de mimetismo? Aí eu estou só imitando a aparência. Eu só estou querendo parecer que eu sou alguma coisa. Mas na hora do vamos ver mesmo, eu não sou nada. O exemplo mais famoso desse tipo de mimetismo que a gente tem é o da cobra coral, não é? Que a gente tem a cobra coral verdadeira. Vocês já devem ter ouvido falar da tal da expressão da falsa coral, né? Ela imita a coloração típica daquela coral, aquelas cores vermelho, pretas, vibrantes, para virar e falar assim, olha como é que eu sou perigoso. Ela está imitando. Enquanto que a cobra coral verdadeira faz o que a gente vai chamar, que aparece aqui no enunciado da nossa questão, aquilo que a gente chama de aposematismo. O que é o aposematismo? Aquilo que a gente vai chamar de coloração de advertência. Eu, diferentemente da camuflagem, onde eu quero me esconder, no aposematismo a estratégia é o contrário. Eu quero aparecer. Eu quero mostrar que eu estou ali. Vocês já devem ter visto fotografias de um tipo de perereca que a gente chama de dendrobatida. São aquelas pererecas de cores muito vibrantes. Azul, preta com amarelo, vermelho e azul. Umas cores gritantes assim, que você olha e fala assim, que animal bonito. Que tem uma quantidade absurda de veneno na pele. Isso é aposematismo. Ela tem essas colorações vibrantes, não é porque ela quer se esconder. Ela quer ser vista e quer mandar uma mensagem. Não estou aqui de brincadeira. Eu vim aqui para ser visto, mas não mexe comigo que você vai se dar mal. E aí, em alguns casos, alguns organismos podem, por meio da seleção natural, acabar apresentando essa mesma coloração, né, e sobreviver, mesmo não tendo a mesma estratégia de veneno. E o último tipo de mimetismo que eu coloquei aqui para vocês, que é o automimetismo. Esse automimetismo é quando o próprio organismo ele meio que duplica uma estrutura que ele tem. Então, por exemplo, tem algumas espécies de peixes, por exemplo, que na cauda a gente nota uma padronização de escamas. O Oscar é o tipo de peixe da Amazônia que tem essa padronização. Você nota a presença de umas escamas que simulam um olho. Então, se você olha o animal de lado assim, parece que tem um olho na cabeça e tem um olho na cauda. Isso é automimetismo.
É a ideia de ele virar e falar assim, olha, tá vendo? Um predador, ele olhar e falar assim, caraca, velho, da onde que eu vou atacar esse organismo? Se eu for de um lado, ele vai me ver. Se eu for do outro, ele também vai me ver. Então, essa tal da estratégia do automimetismo. Já dei a tônica da questão, por uma preocupação em relação ao horário, e já falei que a resposta é camuflagem. Entre as alternativas aqui, nós temos duas que respondem à ideia de camuflagem, né? Vamos ver qual das duas que vai ser a resposta. Letra A. Camuflagem, que permite aos animais se modificarem para portar essa característica e se proteger dos predadores. Gente, essa ideia de permitir os animais se modificarem, vou beber de novo lá na água da evolução, essa ideia de permitir a modificação traz por detrás dessa frase um pensamento muito lamarckista. Lamarck é essencial para a nossa discussão da biologia, a gente não pode descartar a ideia de Lamarck, a gente precisa de falar sobre Lamarck, mas, porém, todavia, a gente entende que Lamarck cometeu erros. Ele tem uma importância, uma relevância histórica, né? Ele tem uma relevância no que diz respeito a gente poder conversar sobre, olha, como é que quebramos a ideia de que as espécies não mudam. Mas hoje o nosso entendimento de evolução não segue a linha lamarquista. Então isso faz com que a letra A esteja errada. Então automaticamente só pode ser a letra C. Mas vamos analisar as alternativas aqui para ter certeza que a gente está falando, né? Afinal de contas, estamos aqui para isso, né? Camuflagem, que proporciona aos animais portadores dessa característica maior chance de sobrevivência e reprodução. Perfeito. Justamente essa a alternativa que nós estamos buscando, tá certo? Depois ele vai falar um pouquinho sobre mimetismo, permite os animais se modificarem para portar essa característica e se proteger de predadores. Não é o caso, nem a definição. E mimetismo, de novo, que proporciona aos animais portadores dessa característica maior chance de sobrevivência e reprodução. Não é mimetismo, mas a descrição ela estaria interessante, né? E o aposematismo, que também não é o caso, porque ele não está mandando uma mensagem tipo assim, não mexe comigo, pelo contrário, tá certo?